Olá, tudo bem? Esse é um vídeo que continua, né, o anterior que eu fiz a respeito de tecnologia de argamassas autonivelantes. Vou falar então um pouquinho mais a respeito de alguns exemplos de tecnologia de argamassas autonivelantes para vocês. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho de como que a gente tem que desenvolver esse tipo de material, né, de uma forma bastante breve, quais são as principais propriedades. E aqui eu vou mostrar alguns vídeos, né, de argamassas autonivelantes, né, para vocês. Primeiramente, aqui um exemplo de uma argamassa autonivelante que foi dosada e que não ficou tão legal, né? Ela passou um pouco no ponto da fluidez, está quase segregando, está exudando muita água, e vocês vão ver que na própria execução dela, a gente já percebe no momento que o pessoal começa a bombear essa argamassa, que ela está com um excesso de fluidez, né? O que acontece? Nesse momento, né, quando a gente está trabalhando com argamassas desse tipo, ela até vai se autonivelar, ela vai conseguir ser executada ali naquele contrapiso, só que muito possivelmente ela vai apresentar problemas depois, ela vai ter manifestações patológicas, né, devido à fissuração excessiva, devido à perda de aderência, porque ela não está bem dosada, ela não está cumprindo a função para a qual ela foi projetada. E aí, com isso, né, a gente percebe, como vocês estão vendo ali, que está exudando água, ela não está com a coesão necessária para ter o desempenho que a gente espera desse tipo de material. É bem diferente de uma argamassa autonivelante bem dosada, né? Uma argamassa autonivelante bem dosada vai apresentar um comportamento bem distinto nesse sentido, né? Que é o caso dessa aqui. Vocês veem, ó, que ela está sendo bombeada. Essa foi uma argamassa que a gente dosou para uma concreteira lá na cidade de Caxias do Sul. E vocês veem que ela vai, né, andando sozinha ali, ó, mas com uma reologia bem mais adequada, né? Ela não está exudando, ela não está com excesso de água, ou seja, os aditivos foram bem dosados para ela ali, ó. Ela está preenchendo o espaço, né, desse local de demonstração que a gente optou por fazer ela, e vocês estão vendo que ela tem um aspecto bem homogêneo, né? Então, possivelmente essa argamassa vai ter um desempenho muito melhor depois, né, em uso. Vocês veem ali, ó, que o pessoal está passando ali, né, simplesmente só para tirar as bolhas de ar que tem ali no entorno, né? Isso é quando a gente vai jogando ela pode criar umas bolhas de ar, né? E aí a gente consegue ter um desempenho mais satisfatório para esse material. Além disso, vou mostrar algumas obras, então, o registro de algumas obras que utilizaram esse tipo de material. Aqui vocês veem, esse aqui também é um frame do próprio vídeo que eu falei, né? Foi um teste que a gente fez num plantão de vendas, né, de uma construtora, justamente para mostrar o potencial do material. Vocês veem que ele tem, né, uma característica, ela está se autonivelando, ela não está perdendo coesão, ela não está exudando, né? Aqui um piso depois de pronto, ó, vocês veem que ele fica com um aspecto bem homogêneo, quando bem dosado, evidentemente, né? Isso aqui ainda não foi depois das 24 horas, né, de execução, possivelmente ela não vai ficar com esse aspecto tão lustro, porque, como eu comentei no vídeo anterior, depois de 24 horas a gente passa um vassourão, né, a gente passa uma vassoura ali para tirar justamente essa película mais frágil, né, de nata de cimento que fica nesse material, né? Aqui algumas coisas também interessantes, né? Não necessariamente quando tu vai trabalhar com argamassa farofa, né, aquela argamassa mais seca, tu vai optar pela argamassa autonivelante, né? Em algumas situações, como foi o caso aqui, né, isso é a obra de ampliação de um hospital também na cidade de Caxias do Sul, e é uma área muito grande, né, para ser executada, né? E aí o tempo de execução de um contrapiso convencional, né, do tipo farofa, ia demandar uma quantidade muito grande de funcionários, um tempo muito grande de execução.
E aí o pessoal optou, né, por verificar outras possibilidades. Não quiseram trabalhar com argamassa autonivelante, mas quiseram um contrapiso de argamassa com maior fluidez, que eles pudessem depois reguar, né? E aí o legal é de vocês verem, né? Esse aqui, ó, foi um primeiro fornecedor que tentou executar, não ficou legal, né? E esse aqui, segundo, né, que a gente executou na época, né, o Laboratório de Tecnologia Construtiva, em conjunto juntamente ali, né, com a concreteira que estava executando esse tipo de contrapiso, com um acabamento bem melhor, né, em termos de desempenho. Aqui só para vocês verem a execução, né? Se conseguiu uma alta produtividade, né? Eles trabalhavam com uma resistência à compressão de 17 megapascal e de tração na flexão de 4 megapascal. Né? Aqui eles estão reguando justamente essa argamassa de contrapiso depois da execução. Bom, um resumo da história, né? Para a gente entender bem essa questão da argamassa autonivelante, é que, como tudo na vida, exige conhecimento técnico. Eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, né? E coloquei esse slide aqui também para fazer um pouco do encerramento dessa ideia inicial da argamassa autonivelante, que a argamassa autonivelante ela é uma argamassa com características próprias, né? Não é toda argamassa que é tratada da mesma forma, né? Uma brincadeira que eu costumo falar com meus alunos, né, é que dirigir uma Ferrari e dirigir um trator exige habilidades diferentes, até porque a utilização de um e de outro é para situações diferentes, né? Tu não vai nem andar no meio da estrada com um trator e tu não vai nem andar no meio da plantação com uma Ferrari, espero eu. Mas para cada uso específico, né, tu tem que ter o domínio da técnica, né? Eu não sei andar num trator, eu não sei dirigir um trator, né? E nunca dirigi uma Ferrari também, mas creio que eu ia ter mais habilidade para dirigir a Ferrari do que o trator, porque o trator tem uma certa habilidade, um certo padrão de comando ali que eu não domino. É a mesma coisa com a argamassa autonivelante ou com qualquer outro tipo de argamassa especial, né? Eu tenho que dominar a forma de manipular essa argamassa. Isso é fundamental para que a gente tenha um bom desempenho da utilização desse material. Sob pena da gente depois ter algumas manifestações patológicas que vão gerar problemas. Então, vocês veem aqui ó, o caso de uma argamassa que teve uma grande fissuração, né? Ela foi executada aqui com umas guias também, que não foi o mais adequado, mas ela não tinha a reologia, a coesão, né, o proporcionamento dos materiais adequados para ser utilizada como um contrapiso com aquela fluidez que foi apresentada ali. E, consequentemente, eu tive manifestações patológicas aparecendo ali. Aqui um outro caso, essa é uma argamassa autonivelante, né, que a gente teve problema na dosagem. Ó, vocês veem que ela acaba exudando bastante em relação a uma argamassa convencional. Ela tem um grau de fissuração bastante grande também. Outra coisa que é importante, né, se ela foi mal dosada, né, ela vai ficar com essa nata de cimento e ela pode, inclusive, desplacar, né, perder aderência muito facilmente em função dessa nata que vai se formar aqui. Ela já está bem mais heterogênea, né, indicando também que a gente não teve uma dosagem adequada desse tipo de argamassa autonivelante. Aqui também, né, vocês veem um exemplo de uma argamassa que não foi autonivelante, né? Porque o que acontece, né? Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho, né, nessa cota a argamassa mais seca e aqui eu tive um acúmulo de água também por uma questão de exudação, né? Mas o resumo da história é que essa argamassa executada nesse local não teve o desempenho adequado porque ela não estava dosada da forma correta, né? E aí com certeza isso vai gerar depois desplacamentos posteriores. Essa argamassa não vai conseguir ter uma boa aderência à base. Para poder trabalhar com isso, eu preciso de vários estudos de laboratório. Aqui eu estou mostrando só um exemplo rapidamente. Isso aqui foi um TCC de um aluno meu, na época lá em Caxias do Sul, onde a gente testou diferentes teores de aditivo superplastificante e aditivos modificadores de viscosidade para tentar fazer o balanço, né, dessa argamassa autonivelante para evitar situações como essa. Então, uma alta exudação, né, um espalhamento não uniforme. Então, fazendo os ajustes, a gente conseguia
uma argamassa com um comportamento melhor. Às vezes, né, isso era bastante gritante, às vezes isso era bem sutil, né? Vocês veem aqui, ó, que tá só a bordinha, né, com uma nata, a gente ainda tem parte do agregado na parte superior ali, bem diferente desse aqui que está bem uniforme e que está funcionando como uma argamassa autonivelante de fato. Né? E claro, eu não vou ficar mostrando os dados aqui, é só para vocês verem um exemplo. Quem tiver curiosidade pode tentar acessar o trabalho desse meu aluno. Mas para diferentes traços de diferentes teores de superplastificante e modificadores de viscosidade, a gente vai tendo diâmetros ali, né, na mesa de consistência igualmente distintos, né, tempos de escoamento no cone de Marsh, né, no ensaio de cone de Marsh também distinto, às vezes consegue, às vezes nem consegue gerar escoamento em função de certos teores ali do aditivo que é utilizado. E claro, né, uma coisa que é muito importante é a questão dos custos, né? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, aqui eu botei só um exemplo de uma edição da revista Construção e Mercado, bem antiga ainda, de 2013, o que até demonstra para vocês como realmente já existe um lastro de conhecimento a respeito desse tipo de material, que mostra, por exemplo, o caso de uma construtora que optou, ao invés da argamassa seca, um contrapiso misto, né? E que usava também parte desse contrapiso com argamassa autonivelante e que conseguiu, né, economia de quase 3% em relação ao contrapiso convencional. Então, isso é uma questão importante que às vezes o pessoal coloca, né? Qual é? Será que é muito mais caro? Será que é muito mais barato? Tudo depende de tu ter a tecnologia certa, com a especificação certa, né, com a execução correta, né, e aí tu consegue obter vantagens, né, seja no custo do produto em si, ou às vezes custo global, né, com redução de tempo de execução de obra, com abertura de frentes de trabalho para serviços subsequentes, que a argamassa autonivelante me proporciona. Então, esse foi uma breve explicação, novamente, a respeito do tema, né? Assim como eu falo em outros vídeos, se vocês se interessarem mais pelo assunto, né? Tem o meu e-mail ali, vocês podem eventualmente mandar alguma dúvida, mas o principal é, se você está interessado pelo assunto, tem que estudar bastante. Não vai ser um vídeo de 15, 20 minutos como o meu aqui, que vai sanar todas as dúvidas de vocês a respeito da questão técnica de algo como isso. Então, minha dica é sempre isso, né? Buscar conhecimento, buscar informação, porque é isso que faz a gente crescer como profissional, né? Como estudante, como engenheiro, como arquiteto. Tá ok? Agradeço a atenção de vocês, pessoal, então, e até um próximo vídeo. Até!